Você trouxe um ponto importante da medicina chinesa. Como que ela olha para esse processo todo? Como que você já pontuou você já deu várias pontuações aqui, mas eu queria entrar um pouco nesse tema, no sentido de mapear as origens dos sintomas e como que você atua. Nós falamos nos bastidores, antes da gente gravar, que você atua por dentro e por fora. Eu achei isso fantástico quando você chegou alguém para passar com você. E eu sou fã desse olhar holístico da medicina chinesa. Sim. Eu acho espetacular, de processo de ressignificação, tanto fisiológico quanto na natureza, na vida, né? É uma coisa que faz todo sentido. Sim. E eu queria entender um pouco como é que é o teu trabalho nesse sentido, que ferramentas você utiliza, porque você é uma médica convencional da medicina que a gente conhece. E você fez suas graduações com a medicina chinesa e você usa as duas coisas, né? As duas ferramentas, né? E eu acho que é o futuro. Sim. Essa medicina holística de olhar para o ser humano como um todo. Não é tratar o joelho, é tratar o ser humano que é portador daquele joelho. Tem uma função ali. Isso eu acho fantástico. Eu queria que você pudesse trazer como que a medicina chinesa olha para essa questão, esse mapeamento aí. Boa. Então, vamos falar sucintamente sobre a medicina chinesa. Sim. Mas acredito que dá para trazer um panorama assim. Na medicina chinesa, primeiro de tudo, é importante entender que é uma outra cosmovisão, né? Tem uma visão de mundo, assim, da cosmogonia, a descrição da formação de mundo, é muito distinta da nossa. Sim. Então, a gente precisa embarcar na forma como eles enxergam o processo de adoecimento. E entender e respeitar que o que eles vêm fazendo há 5.000 anos funciona até hoje. Pois é. Né? Então, a meu ver, a medicina ocidental, o nosso método científico, que é muito bom para doenças agudas e agudizações de processos crônicos, mas que falha muito e não sabe o que fazer nas questões crônicas e nos processos de como trazer saúde. Né? A gente sabe tratar com medicação e procedimentos, reduzindo os sintomas e controlando a doença, mas você mantém a doença ativa. Tá. Né? Tá lá. Tá lá. A versão ocidental que mais se assemelha às chinesas, às medicinas tradicionais, são a coletânea de evidências científicas do que hoje se chama medicina do estilo de vida. E aí a gente vai ter todo o estudo dos pilares do estilo de vida para entender como devolver saúde. A medicina funcional, ela vai olhar como eu consigo, respeitando esse ser complexo que somos nós, que somos seres que têm as nossas emoções, que temos toda a nossa parte funcional, biológica, até que também tenha questões orgânicas, como aqui eu consigo agir em cada uma dessas fases, inclusive e principalmente olhando essa bioquímica, como trazer equilíbrio aqui, e aí a gente usa os exames, as ferramentas de tecnologia e tal. Tá. Suplementos. A medicina chinesa, agora respondendo, ela entende que o corpo, ele possui... Primeiro, o corpo humano, ele está integrado com a natureza. Porque nós somos seres biopsicofísico-energéticos, somos sociais, somos seres animais. Né? O nosso lado social, na nossa cultura, tem adoecido o nosso lado animal. E como é que a gente pode ter saúde? Respeitando a nossa natureza. A medicina chinesa vai olhar para a nossa natureza. E vai olhar como recuperar a saúde da alma, do espírito. Porque a causa de todas as doenças do corpo começaram lá antes. Hoje, os estudos mais recentes sobre psicossomática e tal, eles vão ajudar, né, os traumas, vão ajudar a entender isso que eles já falavam. Então, as doenças, elas acontecem em processo. Que, primeiro, é um processo de desequilíbrio emocional. Eu estou muito preocupada. O excesso de preocupação, você não vai no médico porque está muito preocupada, né?
ele é só um sintoma que você está ali lhe importunando, você está muito preocupado, está com excesso de pensamento, está com pensamentos fixos. Isso, na medicina chinesa, já é um desequilíbrio, já leva a um fator de desarmonia. Tá. Vai atrapalhar a sua circulação dos líquidos do sangue, da sua circulação de energia, e que vai interferir na função adequada dos órgãos. Uhum. Então, tomando como exemplo a preocupação, isso que inicialmente é um sintoma emocional, ele vai começando a atuar na funcionalidade, na parte funcional. Até que você começa a sentir uma queimação no estômago, por exemplo. Né? Ou uma alteração no sistema gastrointestinal. Ficou com constipação, ficou com diarreia. Né? Virou funcional. Antes era só uma preocupação e essa preocupação agora me levou a uma queimação no estômago. Mas nessa hora que eu estou com queimação no estômago, às vezes eu vou num gastro. E se eu tiver queimação no estômago, o que ele vai falar? Tome uma medicação que inibe a produção do ácido. Hoje em dia, talvez já falem sobre estresse. Né? Tá. Que é outro ponto. O estresse para a medicina ocidental, ele é estresse. Não importa se você está com medo, não importa se você está angustiado, com raiva, frustrado, Estresse. Preocupado, tudo isso vai ser estresse. Na medicina chinesa, esse estresse tem esses nomes todos. A emoção importa. Sim. Cada emoção, ela influencia no funcionamento de determinado órgão. Então, inicialmente, essa queimação no estômago não tinha, se fez até uma endoscopia, não tinha lesão, não tinha nada. A endoscopia estava normal. Aí o gastro fala, não, é só estresse. É muito doido, né? Você sente o sintoma lá. Parece que você não tem mais nem estômago, já comeu tudo. Você chega lá, não tem nada. Como assim não tem nada? Eu estou sentindo. Isso, não tem nada orgânico. Terceiro estágio. Então, Legal. primeiro estágio emocional, segundo estágio funcional, terceiro estágio orgânico. Voltando para o exemplo, preocupação, queimação no estômago, e aí a queimação virou uma gastrite, que é uma inflamação na mucosa, ou virou uma úlcera, ou algum sintoma orgânico que é visível no exame. A nossa medicina ocidental, ela identifica a doença quando já é orgânica. E a medicina chinesa já é desarmonia quando era emocional. E isso é importante porque a gente entende que tudo é um processo. Ninguém acorda doente. Você tem um processo de desenvolvimento dessa doença. Então, dentro desse processo, e a gente tem processos do nosso desenvolvimento natural. Falando de menopausa, no processo de desenvolvimento natural, naturalmente a gente vai ter uma redução. A gente tem substâncias vitais no corpo, que eu falei, a gente tem sangue, líquidos, energia circulando para manter a função, a nutrição de tudo, a capacidade de eliminação do que é tóxico adequada. E a gente tem um adendo que para o Ocidente é esquisito, que todo mundo também já ouviu falar, que são essas energias, a característica da energia yin e yang. Sim. Né? Então, a energia yin é uma energia mais nutritiva, é uma energia mais densa, ela está atrelada à estrutura, e a energia yang, ela é uma energia de movimento, de função. E aí, isso é importante entender a natureza. Isso está presente em todas as coisas da natureza, inclusive na gente. Sim. Né? Então, na menopausa, naturalmente acontece um declínio do yin do rim. O rim, ele armazena, quando a gente nasce, a energia que veio dos pais. E aí essa energia, ela fica ali sendo a nossa poupança energética, que só acaba quando a gente morre. Quando ela acaba, a gente morre. Então, a gente precisa, o ideal seria a gente se nutrir bem de outras fontes de energia para diariamente soltar um pouquinho dessa essência, um pouquinho do yin, um pouquinho do yang do rim para nutrir os órgãos e se nutrindo bem. Como é que a gente poupa isso? Se nutrindo bem da energia dos alimentos, e aí o que a gente come importa. De modo geral, desembalar menos, descascar mais. Sim. Comer fibras, né?
comer crucíferos, daí falando de modo geral para ter uma capacidade antioxidante que para enfrentar a menopausa vai ser importante, comer feijões, comer castanhas, comer, na menopausa especialmente, comer linhaça, né, para o climatério. Comer linhaça, comer nozes, comer feijões, comer inhame, gergelim preto, que vai nutrir essa energia, especialmente do rim, né? O yin, quando ele está baixo, a gente tem o ciclo fisiológico do dia e da noite. Então, naturalmente, de manhã, o yang está aumentando. A partir de meia-noite, quando o yin chegou no máximo, o yang começa a crescer. Aí o sol nasceu, deu meio-dia, o yang é máximo. Aí o yang começa a diminuir, o yin começa a crescer, até que meia-noite o yin é máximo e isso começa a diminuir e assim vai. A comparação é com o cortisol e a melatonina. Sim. A gente pode fazer essa contextualização. Então, como a noite era o momento yin do dia, quando eu estou com a deficiência de yin do rim, eu começo a ter sintomas yang, sintomas mais de calor à noite. Faz sentido. Então, é bem frequente que os fogachos sejam mais à noite. E aí ele pode ou não vir acompanhado de sudorese. Ele pode vir acompanhado de insônia, ou de palpitações. Aí você vê que esse yin do rim está tendo um desequilíbrio entre o fogo do coração e o yin do rim. Porque o coração é a morada da mente, ele que guarda a memória. O aspecto yin do coração, ele representa o nosso Shen, a nossa mente. Essa clareza mental. Então, a falta de clareza mental, esse brain fog, que é uma queixa, a fala, né? A dificuldade na fala, você fica esquecendo palavras. É uma questão dessa incoordenação do rim com o coração. Então, aí você vai entendendo quais são as síndromes associadas para cada pessoa. Climatério não é o mesmo para cada pessoa na medicina chinesa. A gente precisa entender quais são os caminhos nessa pessoa. Sim. Se ela está tendo tontura junto com os calores, nem sempre é só à noite, tem durante o dia também, tá com muita irritabilidade, essa irritabilidade às vezes até atrapalha também, acaba atrapalhando a parte digestiva. Aí eu já sei que tem uma questão do yin do rim com o fígado. Então, os tratamentos também vai ser outro. E aí, dores, né? Dores nos tendões, nos ligamentos. O fígado, ele influencia nessa parte, ele governa, né? Os ligamentos. Então, aí a gente vê que são sintomas que estão associados não só a essa deficiência do yin, mas a um padrão de estagnação da energia. Tá. E o que leva a essa estagnação da energia, do Qi do fígado, é quando a gente não tem a livre expressão da nossa energia criativa. Olha. A gente acaba armazenando, e da nossa energia sexual. Então, a gente acaba acumulando emoções de frustração, mágoa, raiva, irritabilidade ou ira. E então, olhar para essas questões, né, buscar integrar o que você estava magoada, que nunca perdoou, porque será que tem a ver perdão na história? Sim. O que né, você vai ficar sofrendo por uma questão que aconteceu na sua infância eternamente? Então, esse é um momento de você revisitar essa biografia e dar um toque mais taoísta, talvez, de olhar de fora a sua linha do tempo e falar um pouco de ok, e daí? Eu vivi tudo isso. Isso me fez quem eu sou até hoje, com ônus e bônus, né? Minhas forças são por conta dessa história. Lógico. Meus desafios também. O que eu vou construir a partir de agora? Então, tem esse aspecto emocional que demanda essa energia direcionada para o que você quer desenvolver a partir de agora na vida.
E quando você consegue dar esse salto, é um momento de potencial criativo muito grande, como você falou da Márcia. Então, é um momento de realinhamento, de você revisitar interesses que você tinha, que às vezes a vida te levou para uma outra direção. Agora é um momento de resgate, aquele teu talento que você não se debruçou ainda sobre ele. Agora é um momento. E descobrir, né, novas formas. É um momento de potência de energia sexual. É um momento de potência de energia sexual, ao contrário do que se propaga. A gente ouve o contrário. Então, a gente tem, sim, uma questão de ressecamento vaginal e pode ter uma questão de redução da libido. Aliás, se você está passando por esse turbilhão de emoção, de estresse, de tudo, por conta da forma do enfrentamento, você vai enfrentar uma redução da libido. Não só sexual, mas libido pela vida. Pela vida, porque isso consome energia, né? Essas crises que a gente entra, esses questionamentos consomem muita energia. Mas uma vez que você começa a lidar bem com isso, você descobre uma outra potência. Sim, total. Né? E tem trabalhos com mulheres que são feitos, círculos de mulheres, profissionais que eu trabalho em conjunto, aprendo também bastante com eles, que eu estudo Qigong. E a gente vê assim que a capacidade de circular energia nessas pessoas pós-menopausa, fantástico. Ela é bem potencializada.